alunos do 8º ano, eu sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 80. Então, como a prof falou na última aula, né, a gente teria duas partes desse conteúdo. Essa é a segunda parte da nossa aula de congruência de triângulos, né? A primeira parte foi a nossa aula de número 79. Então, o objetivo hoje vai ser compreender o conceito de congruência de triângulos e estudar os casos de congruência de triângulos. Então, nessa aula você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua. Novamente, né, os conteúdos, os materiais que a gente sempre tem usado aí nas aulas, incluindo a régua agora que estamos estudando, né, geometria, ok? Então, os casos de congruência de triângulo. A gente viu que dois triângulos são congruentes quando os lados correspondentes e os ângulos correspondentes são respectivamente congruentes. E assim, a gente conseguiria, né, sobrepor uma figura à outra. Então, isso significa que para concluir que dois triângulos são semelhantes, a gente deveria verificar 6 congruências, né? 3 lados e 3 ângulos. 3 lados e 3 ângulos, ok? Mas a gente consegue, né? Em algumas situações, é possível reconhecer a congruência de dois triângulos quando são conhecidos apenas 3 de seus elementos. Isso é feito por meio dos casos de congruência, que a gente vai estudar a seguir. Então, em vez de você ter que verificar os 6 elementos, 3 ângulos e 3 lados, a gente vai utilizar aqui casos em que você precisa verificar apenas 3 situações. Então, prestem atenção em cada um desses casos, porque vai ser bastante importante para vocês utilizarem depois, certo? Então, o primeiro caso de congruência que a gente tem é o caso que a gente chama de lado, lado, lado. Ou seja, nós vamos verificar os 3 lados do nosso triângulo. Então, dois triângulos eles são congruentes quando tem os 3 lados respectivamente congruentes, certo? Ou seja, eu não preciso nem olhar os ângulos. Se eu tiver 3 lados congruentes, eu já sei que esses dois triângulos vão ser congruentes, ok? Observe aqui nesse desenho a gente tem o triângulo ABC e a gente tem o triângulo aqui DEF, certo? A gente consegue verificar que o ângulo AB é congruente ao ângulo DE, o lado AB é congruente ao lado DE, o lado BC é congruente ao lado EF e o lado AC é congruente ao lado DF, certo? Isso me diz que esses dois triângulos são congruentes. O triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF, ok? A congruência aqui é somente com os 3 lados. Esse é o primeiro caso que a gente está estudando. Olha só, como exemplo, considere os triângulos abaixo. 4 centímetros aqui, ó, ABC, né, e MNP. 4 centímetros, 3 centímetros e 5 centímetros são os valores de cada lado desses triângulos. Note que esses triângulos têm os 3 lados correspondentes com medidas iguais, ou seja, são congruentes. Lado AB é congruente ao lado MN, lado BC é congruente ao lado NP e o lado AC é congruente ao lado MP. Isso garante, então, pelo caso lado, lado, lado ou LLL, que os triângulos ABC e MNP sejam congruentes. Então, o primeiro caso que a gente está estudando é o caso LLL. Deixa eu colocar aqui. Caso LLL. Ok? Recomendo que vocês coloquem no caderno essa primeira parte aqui, esse primeiro slide aqui sobre o caso LLL, para vocês saberem o que ele corresponde, certo? Com os desenhos bem bonitinhos para vocês entenderem o conteúdo, beleza? Segundo caso, então, que a gente tem é o caso lado, ângulo, lado, ou LAL, ok? Dois triângulos, eles vão ser congruentes quando tem 2 lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente congruentes. Ou seja, observe esses triângulos que a gente tem aqui. A gente tem o triângulo ABC e o triângulo DEF. E a gente tem que o lado AB é congruente ao lado DE. A gente tem também que o ângulo A é congruente ao ângulo D. E a gente tem, por fim, que o lado AC é congruente ao lado DF, certo? Isso já me garante que esses dois triângulos são congruentes, ok?
Então, eu tenho lado, ângulo, lado. Perceba que o ângulo é o ângulo que está entre os dois lados que eu tenho, né? Então, lado, ângulo, lado. Esse é o segundo caso que a gente está estudando. Caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Ok? Vamos ver como exemplo aqui esses dois triângulos. Eu tenho dois triângulos aqui com valores e ângulos. Percebam que eles não estão desenhados, não estão posicionados da mesma maneira. Um está desenhado assim para cima e outro para o lado. Então, isso vai acontecer bastante, tá? O que importa é vocês verificarem as medidas e ver se elas se correspondem e são congruentes, ok? Então, observando esse desenho, esses triângulos têm dois lados correspondentes congruentes. AB é congruente a MN e BC é congruente a NP. E os ângulos que estão compreendidos por esses lados também são congruentes. O ângulo B é congruente ao ângulo N, certo? Isso garante, pelo caso LAL, que os triângulos ABC e MNP são congruentes também, certo? Então, aqui, ó, ABC e MNP. Observem, 3 centímetros, 3 centímetros. O ângulo entre eles, 45 graus. E o próximo lado, 2,6 centímetros. Ou seja, eles são, sim, dois triângulos congruentes, ok? Uma observação importante. No caso lado, ângulo, lado, assim como nos casos que vamos estudar a seguir, a ordem dos elementos que devem ser respeitados para verificar a congruência entre os triângulos. Então, a ordem aqui é muito importante, não pode ser qualquer ângulo, tem que ser o ângulo que está entre os dois lados, por isso que o caso é lado, ângulo, lado, certo? Então, olha só, aqui, para exemplificar, considere os dois triângulos ao lado, olha só. Com régua e transferidor, verifique que os triângulos ABC e DEF têm dois lados congruentes e um ângulo congruente também, mas eles não são congruentes. Por quê? Olha só. Aqui eu tenho 4 centímetros, 4 centímetros. Ok. Outro lado congruente, 3,6 centímetros e 3,6 centímetros. Ok. Dois lados congruentes. Agora eu vou ver o meu ângulo congruente. Observe que aqui o ângulo está oposto ao lado 3,6 e aqui também está oposto ao lado 3,6. E daí eu tenho 60 graus de medida em cada um desses ângulos. Faz com que eu tenha dois triângulos congruentes? Não, porque eu preciso que seja lado, ângulo, lado. O ângulo tem que estar entre um lado e o outro. Ele deveria ser esse ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui. Observem como esse ângulo e esse ângulo são diferentes. Porque eles não são iguais, o que faz com que esses dois triângulos não sejam congruentes. Então, a ordem é muito importante, ok? Terceiro caso, caso ângulo, lado, ângulo. Então, dois triângulos são congruentes quando tem dois ângulos, o lado adjacente a esses ângulos, respectivamente congruentes. De novo aqui, a ordem é muito importante. Então, nosso caso agora é caso, ângulo, lado, ângulo. Eu vou ter o quê? Um ângulo, um lado adjacente a esses dois ângulos e o outro ângulo. Um ângulo, um lado adjacente a esses ângulos e o outro ângulo. Percebam, o lado vai ser adjacente aos dois ângulos que eu tenho, que eu estou utilizando, ok? Isso é muito importante, novamente, a ordem aqui importa sim. Não pode ser um ângulo lá de cima, tá? Não pode ser um ângulo oposto a esse lado, não. Tem que ser um ângulo adjacente. Para quem não lembra, adjacente é aquele que faz parte ali, né? Então, tem que ser estes dois ângulos aqui e o lado que é adjacente aos dois, ok? Se a gente observar a figura, então, a gente tem o ângulo B congruente ao ângulo E, o lado BC congruente ao lado EF e o ângulo C congruente ao ângulo F. Isso me diz que o meu triângulo ABC é congruente ao meu triângulo DEF, ok? Esse é o terceiro caso de congruência, então observem, eu não preciso analisar todos os valores. Se eu seguir esses casos aqui, eu encontro a congruência entre os dois triângulos, certo? Essas congruências podem ser provadas, né, gente? Mas assim, é um conteúdo que demandaria muito tempo e o importante é que vocês saibam aplicar esses casos de congruência, ok? Então,
Vamos ver um exemplo aqui, olha só, a gente tem dois triângulos aqui, com um lado congruente 3,5 e dois ângulos adjacentes a ele de 85 e 39 graus. Então, nesses triângulos tem dois ângulos correspondentes congruentes. Ângulo A é congruente ao ângulo M e o ângulo C é congruente ao ângulo P. E os lados adjacentes a esses ângulos também são congruentes. Lado AC é congruente ao lado MP. Ok? Isso garante, pelo caso ala ou ângulo lado ângulo, que os triângulos ABC e MNP sejam congruentes. Ok? Esse é o terceiro caso de congruência de triângulos que a gente está estudando. Quarto caso, caso lado, ângulo e ângulo oposto. Então, aqui a gente tem o quarto caso de congruência, né? Caso, lado, ângulo e ângulo oposto. A gente coloca esse ozinho pequenininho ali pra gente saber que é o ângulo oposto. Olha só. Dois triângulos são congruentes quando tem um lado, o ângulo adjacente a esse lado e um ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruentes. Então, observando a figura, eu tenho um ângulo com um lado adjacente a ele e tenho também um ângulo oposto àquele lado ali que eu estou trabalhando, certo? Esse caso, né, que é o lado ângulo, ângulo oposto, também nos garante a congruência, ok? Então, aqui, o lado BC é congruente ao lado EF, o ângulo B é congruente ao ângulo E, o ângulo A é congruente ao ângulo D, certo? E isso me garante que o triângulo ABC vai ser congruente ao triângulo DEF, beleza? Como exemplo, a gente tem esses dois triângulos aqui, com um lado de 3,6 centímetros, um ângulo de 80 e um ângulo de 60 graus. Observando o desenho, né? A gente tem que esses triângulos têm, respectivamente, de congruentes, um lado, BC congruente a NP, e um ângulo adjacente a esse lado, ângulo B congruente ao ângulo N, e o ângulo oposto ao lado congruente, ângulo A congruente ao ângulo M. Desse modo, então, pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, a gente garante que os triângulos ABC e MNP sejam congruentes, certo? A gente tem, né, que esse caso aqui do lado, ângulo, ângulo oposto, né, a gente pode entender ele como uma extensão do caso ala, no caso ângulo, lado e ângulo. Basta notar que, dadas as medidas de 60 e 80 graus, a medida do terceiro ângulo fica conhecida, né? Então, lembrando que a gente tem que a soma dos ângulos de um triângulo vai ser sempre 180. Se eu sei o valor de dois ângulos, eu consigo encontrar o valor do terceiro ângulo e, por isso, aí eu vou conseguir aplicar o caso ala, no ângulo, lado, ângulo, certo? Então, por exemplo, aqui naquele ângulo ali, a medida do ângulo ACB seria igual à medida do ângulo MPN, que é 180 menos 60 menos 80, que me gera 40 graus, ok? Então, assim, os triângulos eles têm dois ângulos e o lado adjacente a eles, respectivamente congruentes, ou seja, um caso específico aí do caso ala, caso ângulo, lado, ângulo, ok? Deu para entender? É basicamente assim, gente. O quarto caso aqui, ele poderia ser encontrado utilizando o terceiro caso, no caso, fazendo uma continha para encontrar o valor do terceiro ângulo do nosso triângulo, ok? Então, temos mais um caso que agora é o caso de congruência no triângulo retângulo. Então, assim, aqueles quatro casos ali servem para qualquer triângulo que vocês estiverem trabalhando, qualquer triângulo mesmo. E aqui a gente tem um caso específico para o triângulo retângulo. Para quem não lembra, triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, dois triângulos retângulos são congruentes quando tem a hipotenusa e um cateto, respectivamente, congruentes. Considere os triângulos retângulos ABC e MNP, com AC congruente a MP e AB congruente a MN. Então, pelo caso
CH, a gente chama de caso CH, né? Cateto e hipotenusa. Os triângulos ABC e MNP são congruentes. Observe aqui o desenho, olha só. Então, pelo caso CH, os triângulos ABC e MNP são congruentes. Como assim? Se eu tiver a hipotenusa do meu triângulo, para quem não lembra, a hipotenusa do triângulo retângulo vai ser sempre aquela que é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, e também que é o maior lado do nosso triângulo retângulo, né? Então, aqui, ó, a nossa hipotenusa AC é congruente à hipotenusa desse triângulo aqui, que é a hipotenusa MP, certo? As duas hipotenusas são congruentes. E ele me disse também que o cateto AB é congruente ao cateto MN, ou seja, eu tenho a congruência entre uma hipotenusa e um cateto. Isso me diz que eles são congruentes também, ok? Então, o nosso último caso aqui, caso CH, que é só para triângulos retângulos, certo? Triângulo, retângulo, cateto e hipotenusa. Opa, retângulo, certo? Então, essa é a ideia. Esse caso é específico para triângulos retângulos, tá? Os outros triângulos, os outros casos é para qualquer tipo de triângulo que vocês tiverem, ok? Então, o lado AC é congruente ao lado MN e o lado AB é congruente ao lado MN, ok? Isso pode ser observado ali na nossa figura, beleza, gente? Vamos para o exemplo, então, para a gente resolver alguns exemplos para a gente saber aplicar esses casos, né? Olha só. O prof vai deixar aqui para a gente acompanhar, acho que fica mais interessante. Na figura, né? Exemplo número 1. Na figura, AB é paralelo a DE. No caso, este lado aqui é paralelo a este lado aqui do triângulo, ok? E C é o ponto médio de AD. C é o ponto médio de AD. Então, A até D. Ponto médio, para quem não lembra, é aquele ponto que divide o nosso segmento em dois pedaços iguais, ou seja, divide exatamente na metade, ok? Observando a figura, então, a gente sabe que, como C é ponto médio de AD, eu tenho que AC vai ser congruente a CD, né? Se ele divide exatamente na metade, significa que os dois pedaços aqui são iguais, ok? Como ACB e DCE são ângulos opostos pelo vértice, né? Esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice, coisa que nós também já estudamos. A gente sabe que dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, a gente chega à conclusão de que ACB e DCE são congruentes também, certo? Então, a gente vai comparar esses dois triângulos agora. Olha só, eu tenho esse triângulo aqui desenhado, né? Então, o ângulo AID é 60 graus, o ângulo AC e CD é o ponto médio, eu tenho dois lados iguais, e o ângulo ACB é congruente ao ângulo DCE, porque eles são opostos pelo vértice. A prof vai até voltar na figura aqui. Olha só, eu tenho que este ângulo é congruente a este, 60 graus. Este lado é congruente a este, porque ele é o ponto médio ali, o C. E estes dois ângulos são congruentes, porque eles são opostos pelo vértice, ok? Qual é o caso que a gente tem um ângulo, um lado congruente e outro ângulo congruente? É o caso ALA, né? Ângulo, lado e ângulo. Isso me diz que pelo caso ALA, a gente tem que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEC, logo, os lados correspondentes são congruentes, ou seja, BC é congruente a EC e AB é congruente a DE, certo? Isso, observando lá no triângulo, a gente chega à conclusão, então, que X vale 5 centímetros e Y vale 7 centímetros. A prof vai voltar aqui na figura, ó. Se eles são congruentes, a gente tem, então, que X vale 5 e Y vale 7 centímetros, certo? Então, assim, gente, a aplicação dos casos vai depender de cada triângulo que vocês têm. Lembrando que a prof falou, os 4 primeiros casos ali, né? Lado, lado, lado. Lado, ângulo, lado. Ângulo, lado, ângulo. E lado, ângulo e ângulo oposto
São 4 casos que se aplicam a quaisquer triângulos, ok? Por fim, a gente tem o caso cateto e hipotenusa, que se aplica a triângulos retângulos, beleza? A aplicação é simples, você sabe que se essas partes do triângulo forem congruentes, nessa ordem que está especificada, você sabe que os dois triângulos são congruentes. E se os dois triângulos são congruentes, você tem a conclusão, né, de que todos os lados são congruentes e todos os ângulos são congruentes, ok? Todos os lados correspondentes são congruentes, né? E todos os ângulos correspondentes são congruentes também, que vai possibilitar vocês encontrarem a resposta dependendo da pergunta que está sendo feita, beleza? Então, façam com calma os exercícios, tá? Vai exigir um pouquinho de paciência de vocês, vai exigir uma análise calma e detalhada de cada parte do triângulo. Vocês vão ter que observar os detalhes que vocês têm ali e quais as informações que vocês têm, tá certo? Não esqueçam de revisar o conteúdo disponível e de fazer os exercícios para vocês aplicarem isso daí que a gente acabou de estudar, ok? Eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.